Aqui é o professor Francisco Viana em dicas de como resolver questões de concursos. Na estrutura das questões para concurso, devemos identificar o enunciado, suporte, o comando e os distradores. No comando é onde nós vamos ter a ideia principal de como responder à questão correta. Então, precisamos identificar esses caras para poder solucionar e ganhar tempo na elaboração das questões. Então, lá embaixo está o comando, o enunciado está no topo da questão. O suporte ele pode ser uma tabela, um gráfico, textos que vão ajudar, auxiliar para você responder às questões. E por fim tem os distradores. Como eu começo pelo comando para você tentar entender quando e como e por onde começar todo o processo de buscar a informação mais rápida e precisa na questão. Então, o comando aqui, por exemplo, na questão 10 do ENAD de Ciências Contábeis, ele quer saber qual é o saldo da conta de depreciação acumulada em 31 de 12 de 2011. Então, surgindo desse ponto, vamos analisar agora o suporte, porque eu já sei que eu vou ter que calcular a depreciação. Notem que no suporte eu tenho duas colunas ali, uma que fala da apropriação da depreciação naquele ano, que eu não vou utilizar, porque eu já vi que pelo comando eu tenho que utilizar a depreciação acumulada em 31 de 12 de 2011, que é a última parte do meu suporte. Então é a partir daí que eu começo a entender como é que eu vou utilizar uma maneira mais rápida para fazer o cálculo das minhas questões. Agora, eu não posso também deixar de buscar informações no enunciado, mas agora eu sei que eu estou indo mais próximo do que eu estou precisando para resolver minhas questões. Já sei que o saldo da depreciação acumulada é em 31 de 12 de 2011, conforme o comando. No enunciado, ele está dizendo que essa depreciação é linear, né? Porque eu já sei que se eu tenho que calcular a depreciação, existem vários tipos de cálculos de depreciação e eu tenho que buscar essa informação precisa, porque pode ser com vários tipos de cálculos. Lá no suporte já está me apresentando que eu tenho que calcular para 4 bens, né? Computadores, equipamentos industriais, imóveis e veículos, levando em consideração que em computadores eu tenho um asterisco lá, então tem uma informação dentro do suporte que eu preciso entender. Já os distradores, que na verdade, para esse tipo de questão, eu tenho uma resposta certa e 4 para me distrair. Às vezes, quando o comando ele não é muito preciso, eu posso partir para os distradores, começar a analisar para ver se eu posso anular, eliminar alguns distradores desses. Então, visto isso, visto a questão da análise do meu suporte, visto como é que funciona toda a estrutura do meu, das minhas questões, outro tipo de análise que eu preciso fazer para elaborar a questão, além do conteúdo da matéria que está sendo cobrada, eu preciso saber também analisar como é que a banca examinadora trabalha com essas questões. Se é possível ou não o uso de algumas ferramentas no concurso, como por exemplo a utilização ou não de calculadoras. O ENAD não pode, não permite esse tipo. E aí eu tenho que trabalhar o tempo em cada questão. E aí, visto que essas questões estão baseadas em cálculos que não são utilizados nenhum tipo de ferramenta, observo que no distrador eu tenho todas as sequências utilizando 000. Então, nesse caso, eu não vou utilizar, na hora que estiver elaborando os meus cálculos, não vou utilizar 1634,000 para não perder tempo. Então, eu já vou cortar esses zeros, porque não vai fazer nenhuma diferença para mim. Então, são esses pontos que a gente precisa identificar e trabalhar para resolver essas questões. Até porque é o tempo que vai ajudar a gente a elaborar o quanto mais questões possíveis dentro de um concurso. Então, essa foi uma dica e até a próxima dica que aí sim nós vamos resolver as questões não só do ENAD, ok? Aqui é o professor Francisco Viana, até breve.